Deltan Dallagnol, também ligado à Lava Jato, foi mais votado deputado federal do Paraná, com 345 mil votos. E tal placar, por óbvio, não se devia a nenhum ato de pré-campanha a presidente. Há evidente correlação entre os dois protagonistas da operação criminal, ambos tendo obtido a projeção nacional em processo que se manteve por meses a fio em horário nobre da televisão brasileira. A própria Rosângela Moro, sem histórico na esfera pública, foi eleita deputada federal por São Paulo, estado que nem era dela, com 2.017 mil votos, valendo evidentemente de capital político do ex-marido juiz, que agora sabemos efetivamente transbordou as fronteiras e foi para esse estado, foi para fora do estado de origem. Olá, seja muito bem-vindo ao Clipagem de Notícias. Se inscreva no canal para receber todas as atualizações e ficar sempre muito bem informado. E hoje eu falo sobre o julgamento de Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que está em 3-1 para o senador do União Brasil do Paraná não ser cassado. O desembargador Júlio Jacob Júnior pediu vista no julgamento, ou seja, mais tempo para análise. Há uma alegação que não tinha escutado nem da tribuna, nem nos debates, que é a questão da necessidade, na visão da desembargadora, de ter uma comparação entre os gastos realizados na pré-campanha, em especial entre os demais candidatos que disputaram, né? É um enfoque novo, além de todas a justificativa que é trazida, e também em especial em relação à potencialidade que ela traz desses gastos poderem refletir, ter necessidade de refletir na justa causa ou não para a cassação do mandato. Por essas razões, senhor presidente, dada essa inovação que o voto traz e essa nova visão, eu não tenho outra alternativa senão pedir vista do processo. Com isso, o julgamento foi adiado novamente. Já é o terceiro pedido de vistas. A análise foi suspensa na última semana por pedido da desembargadora Cláudia Cristina Cristófani, que foi a primeira a votar na sessão de hoje e votou contrária à cassação. Tendo em vista a confusão de propósitos, sempre me disseram que as mensagens que confundem os eleitores são as piores, e os eleitores não sabiam se ele ia para presidente, para senador, ou por São Paulo, ou no Paraná. Então, eles confundiram os propósitos, houve indas e vindas, houve o fracasso na troca de domicílio, houve derrotas perante a justiça eleitoral. E ainda ele passou pela busca da conquista do cargo por outro estado, em São Paulo, em traição aos paranaenses, notórios desentendimentos que teve com Álvaro Dias, político que conta com bastante popularidade no Paraná. Acredito que tudo isso tenha mais prejudicado do que ajudado. Na verdade, teria que fazer uma pesquisa para saber se esses eleitores que votaram nele votaram por causa da pré-campanha ou apesar da pré-campanha. Como diz a defesa, em disputa em que os principais concorrentes eram um senador candidato à reeleição e ex-candidato a presidente, que é o Álvaro Dias, e um deputado federal em exercício, apoiado pelo então presidente da República e pelo governador do estado, que era o Paulo Martins, não é possível cogitar-se que as ações de pré-campanha exercidas pelo investigado foram exorbitantes do que poderiam os outros dois. Bem, em vista de todo e já exposto, eu tenho a honra de acompanhar o voto do eminente relator no sentido de julgar improcedentes as ações de investigação judicial eleitoral propostas. O desembargador Guilherme Den se adiantou e também votou contra a cassação de Sérgio Moro. Escrutinada todas as questões dos autos, constato que os atos de pré-campanha dos representados não se encontram maculados por qualquer ilegalidade intrínseca, porquanto observaram a legislação pertinente quanto à arrecadação e gastos eleitorais e quanto à propaganda eleitoral, não se configurando ainda a corrupção eleitoral ou o abuso de poder dos meios de comunicação. Por sua vez, o abuso do poder econômico não se delineou de forma consistente nos autos, seja em razão dos valores despendidos, seja em relação à natureza dos serviços prestados na pré-campanha. Diante desse quadro, avulta a necessidade de se enfatizar, como bem fez o relator, o princípio do indúbio pró-sufrágio e do caráter minimalista da atuação da Justiça Eleitoral, do TSE. Diante das incertezas que circundam o caso em Testilha e a ausência de elementos objetivos que dificultam a análise sobre a configuração do abuso econômico, é necessária a observância do princípio indúbio pró-sufrágio. Na dúvida sobre a configuração do ilícito, não há que ser aplicada a cassação de mandato eletivo, mas sim deve ser referendada
à vontade popular. Então, senhor presidente, por esses motivos aqui, por todo o exposto e com as ressalvas consideradas na presente declaração de voto, acompanho o voto do relator no sentido de, quanto às preliminares, referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares arguidas em contestação e, no mérito, agora falando corretamente, julgar improcedente ambas as demandas, senhor presidente. É como voto. Ainda faltam as manifestações de Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Dens e Sigurd Roberto Benston. Moro precisa de apenas um voto para se livrar da cassação, mas isso não será o fim. Vale lembrar que as teses de PT e PL que tramitam em conjunto apontam que o parlamentar teria feito gastos excessivos no período de pré-campanha eleitoral ligado ao pleito de 2020, o que a defesa de Sérgio Moro nega. Hoje, o advogado do PL disse que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral caso o Tribunal Regional e Estadual do Paraná julgue improcedente a acusação de abuso de poder econômico contra Sérgio Moro. Existe não só a jurisprudência da juíza Selma, que é o ponto fulcral da ação, que foi todo o embasamento legal, mas existem outros casos de abuso em pré-campanha que já têm sido julgados pelo TSE. Se você pesquisar, você vai encontrar vários prefeitos que foram cassados por abuso em pré-campanha. Então não se trata de uma inovação jurídica, ou seja, pela ótica da postura já adotada há alguns anos pela jurisprudência da Justiça Eleitoral, a cassação não tem como fugir. Se não cassar, com todo respeito, haverá uma inovação e isso vai gerar uma insegurança jurídica. Deixe sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.